Bom dia. A ingestão voluntária de fezes é entendida por coprofagia. Eu quase não consigo aprender isso, Jéssica Algaer, ontem à noite. O termo vem do grego copros, fezes, e phagein, para comer. Na natureza, existem espécies animais que praticam esse ato. Outras espécies geralmente não fazem, exceto sob condições incomuns. Então a gente vai falar hoje sobre coprofagia canina, não é isso? Coprofagia com os pets, com os caninos, aqueles animaizinhos que comem as suas fezes. Com trabalhos técnicos de Gustavo Vasconcelos e imagens de Lucas Peverel, está no ar o programa mais saudável do rádio. O programa mais saudável do rádio. André Pepe que faz saúde em foco. Novo Nordeste 91 desde 76. A gente se entende. A Comedoria acabou de abrir. Venha saborear o melhor da culinária brasileira e nordestina num ambiente climatizado e aconchegante, com sobremesas de dar água na boca. Comedoria, almoço e recepções. Peça pelo delivery 3522-3100 ou agende o seu evento conosco. Rua João Ribeiro Lima, 182, Centro. Porque todo dia é dia de Comedoria. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Semana Maluca Droga Lima. Da sexta, dia 5 até o dia 12 de abril, a Droga Lima vai ter preços imbatíveis. Confira. Sabonete Rexona antibacterial 84 gramas, 99 centavos. Desodorante suave aerosol 150 ml, 5,99. E comprando fralda geriátrica com Forte, na primeira unidade você paga 15,99. Na segunda unidade você só paga 13,99. Na terceira unidade você paga apenas 11,99. Preço baixo. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Doutor Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031.
O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. GB Multimarcas. Exclusividade Gino Belotti e Bravo. Veste André Pepe. Todo dia, o dia todo. Dona Novo. Novo Nordeste FM 91,5. Rádio Novo Nordeste. Programa Saúde em Foco, com André Pepe. Muito bem, veste bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo. Hoje eu tô aqui todo de Gino Benotti, muito bacana, muito confortável, cores bacanas. Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha, com promoção aí de calça esportiva, calça social, bermudas e malha básica, com desconto de até 30%. 996522678 é o telefone lá da GB Multimarcas, telefone e WhatsApp. Lembrando que lá no laboratório Nabuco Lopes, você faz também o seu exame toxicológico com o menor preço do mercado, R$ 190 à vista, e ainda faz o exame de sexagem fetal para saber o sexo do seu bebê por R$ 199 à vista. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, aqui no centro da cidade. Telefone 3522-5826. 3522-5826. Bom, quero mandar um abraço aqui a todo o pessoal da comedoria. Olha o cardápio da comedoria que você vai comer lá hoje, tá? Na Rua João Ribeiro Lima, 182. Olha só, filé de salmão, filé de tilápia, fígado acebolado, que delícia. Filé aos 4 queijos, linguado, camarão catupiry, carne de sol e churrascos. Isso lá na comedoria. E o prato do dia da comedoria hoje, que você pode pedir pelo 3522-3100, da terça-feira, é filé à parmegiana, vai bem, né? Pois é, 3522-3100, esse é o cardápio da comedoria. Gente, lembrando para você que sábado, a partir das 11 da manhã, o autopapo será feito direto da nova Aravel para o lançamento do T-Cross. Isso, o novo SUV da Volkswagen. Lindo, um carro espetacular. Passa lá, já está lá disponível para você fazer o seu test drive e dirigir o melhor SUV do mercado. A nova Aravel fica aqui na Rua Governador Antônio Lamenha Filho, número 98, telefone 3482-2600. Jéssica Algaier, bom dia. Bom dia. Eu tentei a noite inteira conseguir falar coprofagia, mas eu consegui agora, né, Gustavo Vasconcelos? É o ato de comer fezes, que é um comportamento nocivo para os cães. Obrigado, Gustavo Vasconcelos, pelos aplausos. Que pode ocorrer por problemas de saúde
ou até mesmo causas comportamentais. Vamos falar sobre esse problema, coprofagia, o cãozinho comendo o seu próprio cocô, ou o cocô do outro, que é pior. Na verdade, praticamente todos os problemas relacionados à coprofagia, ela está mais relacionado com o problema comportamental e nutricional, né, do que outros tipos de problemas. Então, assim, é um assunto meio nojento se a gente for considerar para nós humanos, né? Mas, assim, se a gente parar para pensar, às vezes para eles nem é tanto, porque uma das causas, por exemplo, que a gente pode colocar, isso daí passa a ser fisiológico. Por exemplo, uma fêmea recém-parida, ela precisa estimular o animal a defecar e a urinar. Então, esse fato de, como é o estímulo? Lamber essas genitais dos filhotinhos para estimular ele a fazer xixi e a estimular a fazer o cocô. E ao mesmo tempo que ela está estimulando, ela está ingerindo. Só que isso é uma fase e é uma fase física precisa. Há muito tempo atrás, quando não existia a domesticação, que eles eram, né, animais que não eram domesticados ainda, isso acontecia muito, até mesmo para fazer com que outros animais não chegassem a eles. Então, eles estavam ali naquele momento, e quando eles saíam, eles não poderiam deixar restos, né, para atrair outros animais que pudessem ser predadores a eles. Então, eles tinham que limpar. E a forma que eles fazem isso na natureza é fazendo a ingestão, né, dos próprios excrementos, né? Lembrar que, assim, o comportamento animal, ela é uma reação, né, do indivíduo com o ambiente que o cerca, né? Então, hoje os animais, com essas domesticações e até mesmo, a gente até fala que as pessoas estão tentando humanizar demais os cães, né, e os gatos, os animais, eles passam a sofrer situações completamente estressantes que são diferentes do instinto, que são diferentes do comportamento que seria normal deles. E muito, né? E ela é um desses comportamentos que muitas vezes são feitas pelos animais para tentar agradar o proprietário, que não agrada, mas acaba o efeito contrário. Mas para ele, né, para um animal que não tem essa consciência de que isso é nojento, ele está tentando melhorar uma situação. Então, não deixar aquele excremento ali para que o tutor não brigue com ele por conta... Ah, agora eu entendi. Agora eu captei a vossa informação. É uma das causas. É isso que eu vou perguntar aqui. Existem várias teorias sobre as causas que levam o cão a praticar a coprofagia. Mas as informações do proprietário vão ajudar muito a determinar quais medidas tomar para evitar que ele faça isso. Exatamente. E entre outras, porque essa prática pode prejudicar também a saúde do cão. Com certeza. Porque, assim, como eu falei, existem várias causas que a gente vai entrar a fundo, né? Mais a fundo ali, a gente vai conseguir falar sobre cada uma. Mas, assim, como eu falei no início, a forma comportamental e nutricional, elas são as causas mais abrangentes de coprofagia que a gente tem. Então, a gente tem que saber lidar, até mesmo porque o tratamento ele se torna difícil exatamente por conta dessa questão da gente conseguir achar a causa base. Então, o animal, às vezes, ele tem essa coprofagia comportamental e nutricional e instintiva. Então, a gente tem que tratar todas essas causas. Não adianta a gente, vou então fazer uma medicação e se não resolver, não sei o que eu vou fazer. É difícil, não é fácil. O comportamento animal, ele não é uma coisa assim que você consegue fazer de uma hora para outra. Tem que ter uma persistência, tem que ter tem que ser paciente com o animal, porque não é de uma hora para outra que vai fazer com que o animal perca esse instinto. A maioria dos casos acontece em animais filhotes, né?
Mas isso não quer dizer que um Até animal quantos adulto... anos? Geralmente, a maioria dos filhotes que a gente pega fazendo esse tipo de comportamento é até os 4, 6 meses de vida. Mas a gente costuma pegar também animais que já são adultos, iniciando, que nunca tiveram quando filhotes, iniciando esse comportamento. Às vezes por solidão, às vezes pelo animal estar apático, sem ter o que fazer em casa, animal sem um ambiente, né, que seja favorável. O animal fica o tempo todo sozinho, esperando o proprietário chegar, e aí ele precisa fazer alguma coisa. E aí começa a gerar de comportamento para chamar uma dificuldade em nutrientes, que pode provocar, pode ter também a pancreatite, as infecções intestinais ou excesso de gordura na dieta. Exatamente. Excesso de gordura é porque estão dando comida humana para o animal, né? Humana ou até mesmo comida demais, né? Então, o que eu sempre falo, a gente tem que seguir uma quantidade para o tamanho, para o peso do animal e para a idade que o animal precisa. Se a gente está fazendo uma alimentação além do todos aqueles, o organismo, ele tem uma quantidade diária do que ele precisa ser absorvida. E aquele cálculo que tem sempre atrás da ração, ela é de acordo com isso, com o peso do animal e com a idade que ele se encontra. Então, se a gente oferece uma ração a mais, ela não consegue absorver, porque ele precisa absorver somente aquela quantidade. Então, vai ser eliminado nas fezes. Então, essas fezes, elas ficam com... E isso é atrativo para o animal. Uhum. Nos casos de patologias, além da coprofagia, além dessas patologias, o animal também apresentará outros sintomas, por exemplo, diarreia, né? Ele terá anorexia, mau hálito, claro, né? Lógico, e um considerável aumento na qualidade, aliás, na quantidade de água que ele bebe. Uhum. Por quê? É um efeito compensatório, né? Então, ele precisa compensar de alguma maneira. Só que assim, a gente tem que lembrar que essas causas, essas causas alimentares, elas são diversas, né? Então, assim, nós temos as causas que a gente pode colocar, até o tipo de fezes que ele come. Tem, então, como eu falei, inicialmente, as fezes, a mãe que come os fezes do filhote para fazer a limpeza. Nós temos o cão que come só as fezes de outro cão, não come a dele, come somente do outro. Então, através das causas alimentares, nós temos que tentar classificar através das causas ambientais, nós temos que classificar através das causas adaptativas desse animal. Então, assim, é muita coisa, é muita informação. Muito bem, a gente vai para o intervalo e na volta você vai explicar tudo isso. Por que ele às vezes come só a dele, come as dos outros, se tem um que come a dele e a dos outros. É uma nojeira, infeliz. A gente vai para o intervalo e volta já já. Saúde em Foco 91,5 é a sua rádio. Novo Nordeste FM, não tem comparação. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça especial para seu evento. Contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia... Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/AL. Os olhos são
são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/E. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como a Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796-AL. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051. Marque tão rápido quanto esse áudio celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e técnico. Doutor Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Semana Maluca Droga Lima. Da sexta dia 5 até o dia 12 de abril, a Droga Lima vai ter preços imbatíveis. Confira. Sabonete Rexona antibacterial 84 gramas, 99 centavos. Desodorante suave aerosol 150 ml, 5,99. E comprando fralda geriátrica com Forte, na primeira unidade você paga 15,99. Na segunda unidade você só paga 13,99. Na terceira unidade 11,99. Preço baixo. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Risco 97 Centro. Fones 34. Em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1899 0031. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Todo dia, o dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,1.
Muito bem, lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico para o Detran com o menor preço, R$ 190 à vista, e você faz também o exame de sexagem fetal para saber o sexo do seu bebê através do exame de sangue por R$ 199. O laboratório Nabuco Lopes fica na rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone é 5826. Lembrando que lá o laboratório Nabuco Lopes aceita diversos convênios e também particulares, tá bom? E chama a sua atenção para o grande lançamento da Volkswagen, da nova Aravel T-Cross. Será lançado ao vivo, direto lá da nova Aravel no sábado, onde vai ser feito o Autopapo, o novo SUV da Volkswagen, uma delícia de carro que você vai conferir aqui na Novo Nordeste FM, no Autopapo, que vai ao ar às 11 da manhã, no sábado que vem. Estou entrevistando a médica veterinária Jéssica Algaier. O assunto é coprofagia, é o ato de comer, o cãozinho comer fezes, né? Jéssica, você falou de alguns comportamentos deles, que eles comem as deles, comem as dos outros, comem as deles e as dos outros, né? Quais são os padrões? Não existe padrão nenhum para poder determinar de um monte de coisa que se falou aí. Não, na verdade não existe padrão em relação ao aquele animal, ele só vai comer a dele ou se ele vai comer só a dos outros. Né? Porque o gato ele tem uma alimentação diferente do cachorro. Então, geralmente, as fezes, ao ver do cachorro, as fezes do gato, ele se torna mais apetitoso. Porque as fezes, ela vai sair a quantidade de gordura dentro dessas fezes também. Nós temos diversos tipos de causas alimentares. Então, nós temos a causa proveniente, por exemplo, de uma deficiência alimentar. Ou seja, uma diminuição, uma insuficiência no fornecimento de nutrientes. Porque, de uma maneira geral, as fezes elas podem ser fonte de enzimas digestivas, fonte de proteínas, fonte de gordura e fonte de... Então, se o animal não tem isso proveniente na alimentação dele, ele vai procurar alguma outra coisa para comer. E às vezes o que tem ali são as próprias fezes, tá? Nós temos as causas como distúrbios digestórios. Então a gente já começa a observar doenças. Então, uma delas é a insuficiência hepática exócrina, que não faz a quebra alimentar, não faz a absorção alimentar, né? Em consequência da insuficiência pancreática digestiva, tem a síndrome da má absorção. Animais com uma verminose intensa também faz com que o animal procure se alimentar, né, dessas fezes. Pancreatites crônicas, né? E nós temos também a sobrecarga do sistema digestório, como a gente tinha comentado anteriormente. É uma dieta não balanceada, não necessariamente somente quando é feito alimentação caseira, né? O resto de comida. Às vezes até mesmo a própria alimentação, uma ração feita com qualidade fornecida é o inadequado, porque o excesso, né, de nutrientes, uma ração ou até mesmo uma alimentação rica em carboidrato, rica em fibra, ela resulta em fezes com alto grau de produtos alimentares que não estão digeridos, porque o organismo não consegue digerir tudo aquilo. Ele só digere o que é para digerir, o restante vai sair nas fezes. Então isso daí atrai o animal pelo olfato, porque é alguma coisa que tá, o cheiro, até mesmo o cheiro pode atrair daquele alimento dentro das fezes, que estão misturadas com aquelas fezes. E assim, em casos nem tanto, não acontece muito quando a gente tem uma deficiência muito severa da vitamina B1, que é a que é a tiamina. E muitas vezes isso daí está associado também com
isso de alguma maneira, ou flagrou. O que fazer? Porque deve dar um desespero danado, né? É um desgosto, né? Na verdade, dá um desgosto. Porque lá vem o Geralmente, cachorro, já vem o bichinho abanando o rabo para você, para dar uma lambida em você. Geralmente acontece isso. O proprietário, assim, eu até escolhi esse tema exatamente por conta de assim, as pessoas chegam com o animal, às vezes, para dar uma vacina, para fazer a avaliação, a consulta pediátrica, tudo direitinho. Tá ali o filhotinho, toda uma casa feliz e tudo mais. Tudo ok. De repente, mas doutora, ele tem um problema. Ele come o cocô. E aí você vê a expressão da pessoa assim, tipo, totalmente desgostosa, né? daquele comportamento daquele animal. Então, assim, primeiramente a gente tem que saber, né? Essa parte comportamental, a parte 6 meses que isso pode acontecer, porque a gente tem que pensar que o animal, quando não era domesticado na natureza, a primeira coisa que o animal come, se você observar esses documentários, não é músculo, é víscera, né? O animal, ele come a víscera, então come intestino, come fígado, come coração, e dentro do intestino tem fezes, então é natural para um animal na natureza, então isso daí é uma forma adaptativa, tá? Saber se isso daí, por exemplo, a gente falou sobre a síndrome de ansiedade de separação. E isso, a síndrome da ansiedade de separação pode se transformar num hábito de comer as fezes por conta disso. O animal fica totalmente ocioso. Então, não tem o que fazer em casa e ele começa a fazer isso, né? O estresse, o tédio. Animais, por exemplo, que estavam em abrigos públicos ou até mesmo canis, que tinham um confinamento muito grande. Então, às vezes, ficava lá vários pequeno. Isso, o animal, ele não gosta de ficar num espaço sujo. Então, ele faz isso para manter um ambiente mais agradável para ele, mais limpo. E até mesmo, sabe o que acontece muito? As punições excessivas. Então, a gente vê o animalzinho fazendo cocô num lugar que a gente não quer. Aí chega lá, pega a cara do cachorro, esfregada no cocô, não pode fazer isso. O cachorro fica amedrontado com aquele ato, com aquela atitude, que aquilo ali é como se para ele não é o local onde ele fez, e sim o ato de defecar que é errado. Então ele começa a encobertar esse ato que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que saber que eles pensam, mas não pensam da mesma forma que a gente, né? Então, se ele é errado, a gente tem que saber punir ele da maneira correta, né? De deixar entendido que aquele local é que você não quer. E não o ato de defecar que está errado. Porque é uma necessidade fisiológica, né? Inclusive, tem uma observação interessante aqui, que é o seguinte. É aconselhável evitar as punições. Pelo contrário, o comportamento positivo deve ser reforçado com prêmios. Com recompensa. Né? Com recompensa. Quando o cachorro está prestes a comer fezes, distraia com uma bola, um brinquedo, parabenize ele, né? Quando ele responder bem, envolva. É tirar a atenção do animal daquele ato em si. Então, você viu que ele fez as fezes, por mais que seja no ambiente que você queira, tá lá o tapetinho higiênico, ou até mesmo no quintal, fez as fezes, outra coisa. Então, vai brincar com ele, distraia ele e colete. Mas não deixe o animal ver que você está coletando as fezes. Porque, assim, pra gente, nós humanos, recoletar as fezes da mesma forma para ele. Então, assim, nossa, ela não quer o meu cocô ali. Eu não posso catar. O cachorro não vai catar o cocô. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comer, porque é a forma que ele tem de fazer para eliminar aquilo ali do ambiente. E, ao mesmo tempo, agradar, porque ele acha que está agradando ao dono. Bom, a gente vai para o nosso segundo intervalo comercial. Antes, eu quero perguntar para você, depois do intervalo, algumas raças mais suscetíveis a praticar a coprofagia que outras.
né? Os de grande porte, de pequeno porte, já tem algumas raças que já tem uma tendênciazinha meio nojentinha. A gente volta já depois do intervalo. O programa mais saudável do rádio. André Pepe que faz saúde em foco. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado? Aos domingos, elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e aplicações de brincos e tutoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca. Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CR 3520-AL. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. Semana Maluca Droga Lima. Da sexta, dia 5 até o dia 12 de abril, a Droga Lima vai ter preços imbatíveis. Confira. Sabonete Rexona antibacterial 84 gramas, 99 centavos. Desodorante suave aerosol 150 ml, 5,90. Geriátrica Comfort. Na primeira unidade você paga 15,99. Na segunda unidade você só paga 13,99. Na terceira unidade você paga apenas 11,99. Preço baixo. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas 82 934 2051 e tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou?
Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana, com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana, CRM 4045/L. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. Programa Saúde em Foco, com André Pepes. Muito bem, GB Multimarcas veste André Pepes com exclusividade Gino Benotti e Bravo, Praça Bom Conselho 41, no centro aqui da nossa cidade, telefone 99652-2678. Lembrando ainda que lá no laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico para o Detran com o menor preço do mercado, R$ 190 à vista, e também o exame de sexagem fetal para saber o sexo do seu. Aqui no centro da cidade, 3522-5826, 3522-5826. Olha, gente, o cardápio da comedoria hoje, para você que vai ou quer almoçar lá no centro da cidade: filé de salmão, filé de tilápia, fígado acebolado, filé aos 4 queijos, linguado, camarão ao catupiry, carne de sol e churrascos. Que delícia, né? Tudo. R$ 3522-3100, com 3 acompanhamentos. Que coisa, né? Eu também tô morrendo de fome, Patrícia. Coisa, não? Chega a estar roncando aqui. Então pede lá. Aqui o autopapo desse sábado será feito direto da Nova Aravel, com o lançamento do T-Cross. Isso, um carrão muito bom, um SUV do momento. Esse carro vai vender muito. Você já pode visitar lá na Nova Aravel e conhecer o T-Cross e fazer o seu test drive. Você vai se apaixonar por esse carro e nós vamos lançar aqui em primeira mão na Novo Nordeste, no Autopapo, ao vivo, direto da Nova Aravel. Estou começando com a médica veterinária Jéssica Algaia, a coprofagia. Isso é o do seu cãozinho comer o próprio. Horrível, não? Coisa. Muito bem. Jéssica. Né? E como é que a gente vai fazer para tirar? E eu te perguntava antes do intervalo se existem algumas raças que já têm uma predisposição a esse tipo de comportamento. Existem, assim, a gente não sabe realmente o porquê, né? O porquê, mas a gente sabe que as raças braquicefálicas são mais predispostas. Quais são Essas as raças braquicefálicas são aquelas do narizinho achatado. Shih Tzus, Bulldogs. Meu Deus, meu bolota. Os Lhasas, que têm esses narizinhos mais achatados, geralmente são as que têm maior problema com esse tipo de comportamento. Se fizer uma plástica no nariz do cachorro, será que resolve? Não resolve, não. Acho que não. Mas na idade que ele tá também agora, tá fora de perigo ou pode acontecer? Não, assim, ainda? só se for por causa comportamental mesmo, querendo chamar a atenção. Uhum. Então, se ele por acaso começar a fazer esse tipo de coisa, assim, eu conhecendo o Bolota, conhecendo o tipo de alimentação que vocês oferecem para ele, a única forma do Bolota ter esse tipo de comportamento é
uma acredita-se que possa até ter questão de genética. Então, às vezes, o vô, a mãe e o filhote têm essa tendência de comer as fezes e isso vai passando, né? Mas realmente não se tem um estudo específico que realmente fala por que essas raças são mais predispostas, mas são as raças que a gente mais tem em relação à coprofagia. Em relação ao tratamento, como eu falei, de meios que possa fazer com que o animal se distraia mais, fique mais feliz ao ponto de não ter que fazer isso daí para agradar o proprietário. Nós temos algumas medicações, tá? Nós temos florais, temos medicamentos mesmo, que são medicamentos que a gente faz no animal junto com a alimentação, porque essa medicação ela vai se misturar no bolo fecal e vai fazer com que o gosto daquelas fezes se torne algo muito ruim. Mas não é algo 100% efetivo se o animal está fazendo aquilo ali só para chamar a atenção. Então, ele vai continuar fazendo aquilo ali mesmo com a medicação. Então, nós temos que cercar todas as causas, né, para tentar fazer o hábito diminuir. Então, limpeza do ambiente é fundamental. Nenhum cachorro gosta de ter o banheirinho dele próximo ao local onde ele come. Então, não adianta a gente colocar ali, você faz tudo certinho, coloca o tapete higiênico, mas do lado você coloca o pote de comida e de ração. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, os cães, eles têm hábitos que são, por exemplo, a raçãozinha dele, eu estou falando pelo meu, o Bolota, ele não come 3 vezes ao dia. Ele come uma ou no máximo 2. Mas se você der comida ao não dá, a não ser, tipo, por exemplo, aquela bolachinha que eu te falei ontem, que eu estava vendo meu filme ontem de tarde, ele dividiu o potinho de bolachinha comigo. Mas a comida humana a gente geralmente não dá a ele. Mas se você desse comida humana a ele, ele comia os 3 horários. Por que isso acontece? Ou qual é realmente a frequência que o cão ele come a comidinha dele? Por questão de ser mais atrativo, né? De ter um gosto diferente. De ser novidade. Exatamente, do que aquilo que é o habitual para ele, né? Porque a mente, ela não é uma coisa a mesma, a gente não come todo dia a mesma coisa, da mesma forma para o cão. Então, qualquer coisa que você oferecer para ele vai ser algo diferente. Então, aquilo ali se torna atrativo para ele. Então, por isso que a maioria das vezes ele vai... Às vezes, a alimentação pode até ser a mesma, mas você temperou de uma maneira diferente, a comida se torna diferente. Então, aquilo ali atrai o animal, né? O cheiro também. Então, o animal, ele tem um olfato muito bom. Então, ele vai pelo cheiro. Às vezes, aquela alimentação nem agrada tanto ele, mesmo sendo uma comida caseira. Mas o cheiro chama a atenção, né? Para o animal ir até lá e comer aquela comidinha. E realmente, assim, a gente precisa... Isso daí é mais uma questão de educação desde filhote do animal, em relação a horário de alimentação. Da mesma forma que a gente se alimenta, o animal também tem que ter horário para comer. Então, se a gente deixar uma alimentação exposta ali, ela vai sofrer a ação, né? Da umidade, de luz e tudo mais, e vai perder nutriente. Então, se você deixar colocar de manhã, ele vai comer aquele pouquinho de manhã, mas de noite aquela ração já não é atrativa para ele. Mole, então aquele grão que era para ser sequinho já está estufado, já está macio, que não é bom para o paladar do animal. Então, ele precisa comer a quantidade que é necessária e uma alimentação que seja fresca, né? Então, por isso que o animal tem que ter adaptações e tem que ter horário específico. É óbvio que cada animal é único. Cada animal é único. Então, tem animais que às vezes não comem na parte da manhã. E não adianta, a gente vai colocar lá 8, 9, 10, 11, até meio-dia e ele não vai comer. Mas, ao mesmo tempo, ele come 2 vezes
no período da tarde, come ali no início da tarde e depois no finalzinho antes de deitar. Pronto, é a adaptação do animal. Mas assim, comer uma única vez por dia é ruim para o animal. Se torna ruim. Porque a digestão, ela acontece, ela vai acontecer naquele tempo, mas ao momento que ele termina de fazer a absorção de todos os nutrientes, já tem que ter uma segunda refeição. E se o animal que come somente uma vez, isso não é legal. E aí pode até estimular esse hábito de coprofagia. Entendi. Muito bem. Olha, Jéssica, para os tutores, os proprietários, né, é muito importante estar observando o comportamento do seu de estimação, seu pet, né? Observar e nos relatar, né? Então, assim, relatar em relação a quanto tempo o animal fica sozinho, se o animal tem o que fazer em casa mesmo, porque assim, é óbvio que não vai ter uma pessoa que vai ficar 24 horas com o animal. Mas nesse tempo que você está trabalhando, você deixa alguma coisa para o animal se entreter? Isso que é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Então, existem vários brinquedos que a gente pode colocar petiscos lá dentro. O animal vai ficar se entretendo o tempo todo. Animais que não têm problema com ingestão, né, de brinquedos, que não destroem e engolem. Você pode deixar o brinquedo lá para ele estar sempre brincando. Companhia para o animal. Às vezes um animal é completamente solitário e você tendo um outro para fazer uma companhia já melhora muito o comportamento. Não somente esse comportamento, né, de coprofagia, mas um comportamento de ansiedade de separação, de tédio, né, um animal depressivo por conta disso. Bacana. Eu conversei com a médica veterinária Jéssica Algaier, ela atende aqui no Pet Shop São Chiquinho, que fica na Avenida Ventura de Farias, número 45. Lá, inclusive, hoje, hoje, tem banho com desconto de 15%, né, Jéssica? Banho e tosa. Banho e tosa, 3522-1116, com produtos de primeiríssima qualidade. O Bolota Pepes é paciente desde quando nasceu, né? Tá lá, bem cuidado, toda semana vai lá tomar o seu banho, chega todo cheirosinho de tutti-frutti. Bolota Pepes é uma delícia, né? Super bem tratado. Lá você vai encontrar, além de consultas, você vai encontrar vacinas, você vai encontrar rações de diversas categorias para o seu cão, para o seu gato, caminhas, brinquedos. O que mais, Jéssica? Banho e tosa, os produtos em geral, né? Carrapaticida, medicamentos, farmácia, veterinária. Muito bem. Então, 3522-1116. Tem alguma dúvida sobre coprofagia? Seu cão está fazendo isso, né? Então, leve ele lá. Vai tratar. 3522-1116. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Muito bacana. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Olha só, lembrando para você que sábado às 11 horas você tem um compromisso com a gente aqui do Autopapo. Isso, o Autopapo será feito da nova Aravel com o lançamento do T-Cross. Isso, o novo SUV que vai mandar no mercado. Isso, o novo T-Cross tá lindo, teto solar, ar-condicionado digital, ar-condicionado inclusive na parte traseira do veículo. O que é que você está esperando mais? Som com subwoofer. Tudo de bom tem nesse carro. Vá conhecer o novo T-Cross que já está